Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are going to go to our lesson number 177. Let's go. In today's class, you are going to learn how you can make sentences using the present perfect tense in the affirmative. Let's go. E bem, para que eu possa começar a nossa aula de hoje, eu vou comparar sentenças usando o passado simples, o simple past, com o present perfect, ou o presente perfeito em inglês. Nós temos essa primeira sentença. I made some cakes yesterday. E a segunda, I have made some cakes. You cried so much this morning. E a segunda, you have cried so much. O que nós temos aqui é eu fiz alguns bolos ontem. Aqui você tem um tempo específico. Você sabe quando que foi feito os bolos, que foram feitos os bolos ontem, yesterday. I have made some cakes. Eu tenho feito alguns bolos. Você não sabe quando, mas você sabe o que foi feito. No caso, bolos. Uma outra maneira da gente conseguir traduzir essa sentença, no caso, a segunda sentença, é tal como nós fazemos a tradução com as sentenças no passado simples. Eu fiz alguns bolos. Eu fiz alguns bolos. Sendo que quando você fala no inglês I made some cakes e I have made some cakes, as pessoas vão entender que I made some cakes tem algum ponto fixo no tempo. No contexto, você sabe realmente quando aconteceu. Digamos que nós estamos numa conversa. E a gente fala, nossa, o que é que você fez ontem? E aí você responde, I made some cakes. Você não precisa necessariamente na sentença dizer quando você fez, porque a pergunta que a pessoa fez para você já perguntou o que você fez ontem. E ontem é um período específico, você responde, I made some cakes. Perfeito. Agora, digamos que a pessoa pergunta para você, nossa, o que é que você tem feito recentemente? Olha, o que é que você tem feito? A própria pergunta já está no presente perfeito. O que é que você tem feito recentemente? E aí você pode responder, eu fiz alguns bolos. Ou, eu tenho feito alguns bolos. I have made some cakes. E aí a pessoa também vai conseguir entender, especificando o que você fez, mas não necessariamente quando. Esse recentemente, você não sabe exatamente quando é. Você sabe que é um período um pouco maior de tempo. É um período que vai de tanto tempo a tanto tempo, mas você não sabe quando. Tudo bem? Vamos ver a segunda sentença. You cried so much this morning. Você chorou muito essa manhã, ou hoje de manhã. You have cried so much. Você tem chorado muito, ou você chorou muito, enquanto você não diz exatamente um específico tempo, um específico ponto no tempo. Tudo bem? Agora vamos entender como que esse tempo verbal, o present perfect, é de fato utilizado. E aí eu fiz uma pequena definiçãozinha aqui para que você realmente me acompanhe. Ó, o present perfect é usado em actions that are related to the past and or that continue into the present, especially actions that have just happened that are repeated and to emphasize changes. Ações que são relacionadas com o passado e ou continuam no presente. Ah, eu tenho estado bem. Então, é algo que começou no passado e que continua no presente. Especialmente ações que acabaram de acontecer. Poxa, ele acabou de sair. He has just left. Ele acabou de sair. Isso acabou de acontecer. That are repeated. Ações que são repetitivas, que se repetem. I have gone to school. Eu tenho ido à escola. É uma ação que se repete. Or to emphasize changes. Ou para enfatizar mudanças. Essa sentença que eu falei, poxa, ele acabou de sair. Está enfatizando também uma mudança. Separei aqui 3 sentenças para que você consiga entender mais ou menos o que eu estou falando. Ó. I have done everything you asked since I arrived here. Eu tenho feito tudo o que você me pediu desde quando eu cheguei aqui. Quando que eu cheguei aqui? Não sei. Eu só sei que eu tenho feito tudo que você pediu desde que eu cheguei aqui. She has just done that. Ela acabou de fazer aquilo. I have worked hard recently. Eu tenho trabalhado duro recentemente. Em nenhuma dessas sentenças, o tempo é foco. É sempre o quê. Tudo bem? Mas todas essas sentenças têm uma coisinha em comum, que é justamente a pessoa com o verbo have. I have, you have,
He, she, it. Has. We have, you have. They have. Essa é a estrutura do present perfect, seguida, claro, por um verbo. E aqui eu separei alguns verbos que nós geralmente utilizamos no inglês. E para que você entenda como que você tem que utilizar esses verbos, você vai utilizar esses verbos no past participle, ou o particípio passado, que não é necessariamente como que nós falamos os verbos no passado, porém, a maioria dos verbos são regulares, ou seja, o passado do verbo, no inglês, também é o particípio passado. Esses verbos aqui que eu selecionei, da forma que você fala o passado, você fala o particípio passado. O worked, no passado fica worked, trabalhei, trabalhou, e no particípio passado também, trabalhado. Like, no passado fica liked, e no particípio passado também, gostado. Study, studied, play, played, bring, brought, watch, watched, fix, fixed, say, said. Da forma que nós falamos o passado, nós também conseguimos falar o particípio passado para esses verbos. Vamos ver alguns exemplos. I have worked hard recently. You have liked the guitar. He has studied so much. She has played well. It has brought me joy. We have watched it on Netflix. You have fixed my car, thanks. They have said that to him. Então, ó, eu tenho trabalhado, você tem gostado ou você gostou, ele tem estudado ou ele estudou, ela tem jogado ou ela jogou. Depende do contexto, você vai conseguir entender. Mas é sempre pessoa com have ou has, se for he, she, it, para depois você ter um verbo aí no particípio passado, que, como eu falei, a maioria desses verbos são exatamente iguais, tanto no passado simples quanto no particípio passado, a forma de escrever, a forma de falar. Porém, alguns verbos, eles não vão ser iguais. Nós temos aqui, por exemplo, o verbo to be, que no passado fica was ou were, e no particípio passado fica been. O be, que é o verbo ser ou estar, was or were, que é estava, esteve, foi, eram, e o been, que significa estado, sido. O go, verbo ir, no passado fica went, no particípio passado fica gone. Ir, o passado, né? Foi, fui, foram, e aqui no particípio passado, ido. Eat, que é o verbo comer, ate, que fica no passado, ou seja, comeu, comi, comeram, e o eaten, que é o particípio passado, comido, bebido, dado, pego, pegado, dirigido, corrido. O run é muito específico, ó. Run, que significa correr, no passado fica ran, e no particípio passado fica run também. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos. I have been to Australia. Eu tenho estado na Austrália. Vamos entender porque nós estamos utilizando aqui o to e não o in. Com o present perfect, nós iremos utilizar o to, tudo bem? Nas próximas aulas eu vou explicar. You have gone to school by car. Você tem ido para a escola de carro. He has eaten some popcorn. Ele tem comido um pouco de pipoca. Ele tem comido pipoca. She has drunk a little more. Ela tem bebido um pouco mais. It has given us lots of money. Tem nos dado muito dinheiro. E por aí vai. Vê que todas as sentenças que eu estou utilizando, eu não falo do tempo, e sim eu falo do o quê. E aí o que acontece se a gente tiver o verbo to have? Bem, da mesma forma. O have, verbo ter no passado, fica had, no particípio passado também. Lembrando, particípio passado é quando o verbo termina em ado, do, ido. E aqui eu vou ter, ó. I have had many problems with that. Eu tenho tido muitos problemas com aquilo. She has had a few setbacks, but it's now all good. Ela tem tido alguns problemas, mas agora está tudo bem. Alright? And well, we have finished today's class. I hope you have enjoyed. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.